De pergunta e resposta, eu já conto, mas antes disso, pensa, onde você estaria se não estivesse aqui? Conseguiu pensar num lugar, no momento, num cômodo da casa ou na casa de um amigo? Nós temos planos, né? Nós montamos agendas, nós fazemos planejamento, nós criamos compromissos. Mas você está aqui, no lugar onde Deus quis que você estivesse. Você concorda comigo? Balança a cabeça para saber. Você talvez não esteja aqui porque você quis estar. Mas Deus com certeza te atraiu. Te atraiu até esse lugar. Evitou que todos os outros tivessem a honra da sua presença. Porque era preciso que você estivesse aqui. E até o final dessa noite você vai entender por quê. Talvez Deus tenha mais para dizer do que apenas para o seu coração. Talvez Deus queira fazer você um mensageiro do que você vai ouvir nessa noite. Talvez alguém, olha aí para os bancos vazios perto de você. Alguém que não veio, que parou nas tentações da semana. Alguém que poderia vir e não veio, talvez seja você, o pregador dela durante essa semana. Mas o que importa é que você veio. E eu sou muito grata a Deus por cada sim que foi dado nessa noite. Eu acredito, sabe, gente, que quando a gente morrer, a gente vai ver um filme da nossa vida, assim. Todas as vezes que muitas forças agiram contra nós, para impedir que nós demos passos. A gente vai ver aquelas forças agindo, mas a gente também vai ver a grande milícia celeste agindo a nosso favor. A vontade, a disposição que veio do nada não foi à toa. Mas existem anjos, existe uma virgem dos prazeres, existe toda uma gama celeste a favor da sua salvação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Hoje o reino, né? Essa milícia celeste venceu. Sabe por que venceu? Por que venceu? Oi? Porque você veio, você conseguiu vir. E para você, daí para a pessoa que está perto de você, dá uma salva de palmas de vencedor, de quem superou muita coisa. Você que está assistindo, a gente tá sendo transmitido ao vivo, vai ser gravado para depois. Me conta a história da câmera aqui, só para saber se eu falo com quem está ali ou não. Só corte, tá bom. Então você que vai assistir, talvez esse corte, sinta-se agradecido por Deus, porque Ele te escolheu para viver esse momento. Deus está investindo na sua salvação e hoje você está colaborando com isso. E eu também, porque pregar, quem aqui já pregou uma vez, está acostumado a pregar? Levanta a mão. A irmã ali falou assim, já uma vez, não, melhor não. Pode levantar, já pregou uma vez, está valendo, está contando. Ninguém? Um ou outro aqui, glória a Deus. Nós que pregamos também somos convertidos a cada palavra. E eu desejo que você experimente isso uma vez na vida. Para você ver que não tem nada de talento e de garantia de virtude estar aqui. Mas uma responsabilidade. E talvez, sabe no que eu acredito, gente? Que pregar é o melhor jeito que Deus encontrou de me salvar. Talvez eu não fosse fiel igual vocês se eu só estivesse no banco. Aí Ele me dá o microfone, porque assim Ele consegue me salvar. E eu quero contar para vocês um pouquinho quem eu sou, para a gente poder conversar, porque eu tenho 45 minutos, eu tenho muitas costume de passar dos minutos, mas Mari, eu prometo que vou tentar, tá bom? Eu me chamo Tatiana Porto, eu sou jornalista, trabalho numa fundação do Vaticano chamada ACN, não sei se vocês conhecem, Ajuda a Igreja que Sofre. A ACN é uma sigla em inglês para esse termo. É uma fundação, tem sede no Vaticano e está presente em alguns países e que cuida de cristãos que sofrem, sobretudo por perseguição religiosa. Então, meu trabalho é diretamente receber os testemunhos daqueles cristãos que estão sendo assassinados hoje, porque escolheram seguir o mesmo Jesus que você e eu. Além disso, também atuo na Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Eu colaboro com o Jornal São Paulo, também apresento um programa na Rádio 9 de Julho, no qual o pessoal do Jovem Sarado já esteve presente, não é verdade? Para falar da encenação, não foi?
Foi isso? Estou me enganando. Todo sábado muda, eu nunca lembro. Oi? Do Mará, retiro de carnaval, foi mesmo. Foi sobre isso. Já recebemos, né, alguns representantes aqui do grupo, foi muito legal. E caso vocês não tenham percebido, eu imagino que não, porque passa desapercebido. Quando as pessoas veem meu bronzeado, elas matam assim. Mas se não for o bronzeado, elas não percebem. Mas eu sou carioca. O X não deu para perceber. É que eu não ofereci um biscoito para vocês. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas moro aqui em São Paulo. Eu fiz uma experiência de 3 anos em São Paulo, voltei para o Rio e aí voltei definitivamente. Porque dizem que se beber água de São Paulo volta, né? Eu tomei litros, porque eu quis voltar para sempre. Me senti mesmo chamada a essa terra. E deixei tudo para trás, tudo mesmo, gente. Deixei muita coisa para poder viver aqui seguindo a vontade de Deus. E você, qual é a sua história? Eu não vou ter tempo de perguntar para um de cada vez, mas quero conhecer um pouquinho vocês. Então a gente vai fazer o seguinte, fica de pé aí no seu lugar. Solta o braço, a Bíblia, solta o seu braço, né? Solta o braço do amigo. Só o caso, não deu para entender. Bolsa, fica só você. Isso. Nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Se eu falar algo que você se encaixa, o nome da dinâmica é muda de lugar. Se eu falar algo que você se encaixa, o que você vai fazer? Oi? Mudar de lugar. Uma salva de palmas, gente. Que gênio. Você vai mudar de lugar se o que eu falar aqui se encaixa com você. Combinado? Mas para que lugar? Qualquer lugar. Só sai do seu. Ok? Então vamos lá. Quem aqui já disse amém no final do Pai Nosso na missa alguma vez? Muda de lugar. Acontece, tá tudo bem. Admite que já. Tem gente que tá me olhando assim, ué, mas não pode dizer amém no Pai Nosso? É só para trocar de lugar, gente, não cria uma resenha. Junta aqui, ó, fica aqui comigo. Quem passou por uma grande provação essa semana, muda de lugar. Eita, Mac veio até com cheita, se ela souber. Quem aqui quase não vem hoje, muda de lugar. Eita, mas tem muita história para contar, gente. Eu tô numa curiosidade. Quem aqui ama muito Jesus, muda de lugar. Eita glória. Mas tu é amada, hein, Jesus? Cadê? Tu é amada, hein? Quem aqui, apesar das tentações, das dificuldades, não vai desistir de seguir esse Jesus que você ama? Agora, volta pro lugar quem precisa de mais uma ajudinha para isso acontecer, para não desistir de Jesus. Volta pro lugar. Se você já sabe exatamente o que fazer, não precisa de mais ajuda nenhuma, fica no seu lugar. Mas se você sente que precisa, volta para o seu lugar. E você pode sentar. O troca de lugar veio com um murmurinho, né? Troca de lugar e bate um papo aí. Mas me escute aqui agora. É sobre você que eu falei? Você se encaixa nessas coisas? Vontade... provações para vir, vontade de desistir, mas vontade de vir, amar Jesus, precisar de ajuda. É sobre você que eu falei aqui nessa dinâmica? Balança a cabeça aí para eu ver. É sobre você? Que bom. Porque o que Deus quer fazer é te deslocar, é te tirar do lugar, é fazer você... Quando eu pensava e rezava por esse momento, Deus me dava uma impressão, que talvez seja o sentimento de alguém, de que a vida não está passando. O sentimento que eu vinha era de alguém se comparando com outras pessoas e tendo a impressão de que está parado, de que a vida não está avançando, não está conquistando nada. Mas Deus está te deslocando. Você viu que você mudou de lugar? Está acontecendo. Não voltar atrás também é direção.
Agora, para poder saber que passos para frente dar, nós estamos aqui juntos, debaixo do teto dessa igreja, para aprender. Para aprender, primeiro de tudo, que Deus não desiste de você. E que onde todo mundo vê cemitério, Deus vê um potencial exército. E é por isso que a gente está partilhando Ezequiel 37. E se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir nessa palavra. Até o final do seminário, a sua Bíblia já vai estar viciada nessa página aqui. Você vai abrir tantas vezes que já vai... A pessoa vai falar assim, abre Mateus 15, vai Ezequiel 37. Vai acontecer. Na semana passada, me corrija se eu estiver errado, tá? Se estiver errada. Na semana passada começou o seminário, né? Vocês já leram a primeira parte dessa palavra ou leram ela toda? Só a primeira parte. Então, eu ia ler toda. Olha como eu sou gulosa. Eu vou ler, então, só a parte que me deram. Vou me manter aqui educadinha. Mas na primeira parte você já conseguiu entender o contexto dessa palavra, né? O que aconteceu aqui? O que estava acontecendo aqui? Vamos dar um contexto histórico. Se você não estiver com a Bíblia, gente, não tem problema. Você pode escutar no meu sotaque carioca, que você não tem todo dia. Eu leio aqui para você. Mas o que está acontecendo aqui? Não consigo fazer as duas coisas. Depois eu bebo. Você faz esse favor, querido? Obrigada. O que está acontecendo? O povo está no exílio da Babilônia. Eles pecaram, eles se afastaram de Deus, eles deixaram de seguir a lei de Deus e aí ficaram vulneráveis aos inimigos e foram dominados. E aí estavam no exílio. E naquele exílio eles pensavam que não tinha mais jeito a vida deles. Agora não tem mais jeito, Deus abandonou a gente não tem mais para onde ir. Seguiam como mortos. E aí Deus chama Ezequiel e fala, Ezequiel, vem aqui, Ezequiel, chega aqui para a gente bater um papo, que eu quero que tu fale umas paradas para o pessoal que está lá. E Deus dá uma visão para Ezequiel, a visão dos ossos secos. Antes desse seminário, você já conhecia essa palavra? Levanta a mão quem já conhecia. A maioria, é uma palavra conhecida aqui. Gente, quase que eu bebo o microfone e falo na garrafa. TDAH batendo forte aqui, calma aí. Então Deus dá uma visão para Ezequiel de um vale de ossos secos, né? Você lembra da semana passada do que foi narrado? Ele pediu, chamou Ezequiel, fez Ezequiel andar pelo vale de ossos secos. E aí depois faz uma pergunta para Ezequiel. Deixa eu achar aqui para a gente fazer. Não está na minha palavra de hoje, da semana passada. Filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Ao que respondi, Senhor, tu o sabes. Olha que provocação que Deus faz, né? Ezequiel, tu acha que tem jeito disso aí voltar a ser gente? Aí Ezequiel olha, tá seco, né? Nossa, mas não tem mais um fio de cabelo aqui. Não tem nem uma sujeirinha que um dia foi carne. Mas tu que sabes. É Deus quem tem as respostas de todas as coisas. E aí entramos na palavra que a gente partilha hoje, que é a partir do versículo 4. Você que está em Ezequiel 37, vamos ler juntos a partir do versículo 4. Eu estou com a tradução da Jerusalém, tá? Então pode ser um pouquinho diferente. Eu estou vendo algumas traduções diferentes, mas a essência é a mesma. Então, me disse. Quem disse para quem? Deus, né? Deus estava falando com o profeta Ezequiel. Então Deus disse a Ezequiel: profetiza a respeito desses ossos secos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor Yahvé a esses ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobri-vos-eis de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Porém em vós o meu Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé. Palavra do Senhor. Onde todo mundo vê cemitério, Deus vê pessoas em potencial. Às vezes a gente tem uma impressão sobre nós mesmos e às vezes sobre outras pessoas. Às vezes a gente olha esses jovens que estão por aí, eu vim andando do metrô, né? E tá tendo alguma coisa ali, tem um palco ali. E às vezes a gente olha para essas pessoas e fala, tá perdido, né? Ixi, não tem mais jeito. Isso aí dá um desgosto para a mãe. Nós temos que ter o olhar que Deus tem para nós, porque Deus não nos vê como estamos agora, mas como Ele sabe que podemos ser.
Veja bem um exemplo disso. Olha como a palavra é bem construída. Deus podia ter profetizado para os ossos secos. Deus podia ter dito para os ossos secos, eu soprarei sobre vós o espírito, vós voltareis a ter tendões, carne, pele. Poderia, mas ele quis se utilizar do profeta, porque Deus cria relações aqui na terra. Deus quer que o homem olhe nos olhos uns dos outros e veja. E aí é bonito que ele fala, profetiza, Ezequiel. Como profetizar para ossos? De quem no corpo é a função de ouvir? Vamos lá, você sabe. Do ouvido. Não é do esqueleto. O que o esqueleto faz? Ele sustenta o corpo, né? Um esqueleto, ossos secos não podem ouvir. Mas Deus manda Ezequiel olhar para aquele vale de ossos secos e profetizar e falar. Porque Deus ali naquele momento, né, nessa exegese que a gente faz, né, é a minha visão espiritual sobre essa palavra. Deus fala, olha para aqueles ossos e não veja apenas ossos. Vê pessoas, vê homens, vê audições funcionando, vê ouvidos encaixados nos seus lugares com cartilagem. Deus nos olha e a gente tem a impressão de que Deus só vê os nossos pecados, mas Deus vê quem nós seremos, quem nós poderemos ser quando unidos a Ele. E Ele chama Ezequiel para profetizar. E é engraçado que a profecia de Ezequiel não é ossos secos. Deus falou que vocês se levantarão, Deus fará surgir tendões, carne. Como é que é? Em que pessoa Ezequiel faz a profecia? Na primeira pessoa, né? Lembra do português, da gramática? É assim. Ele fala assim, ó. Calma que eu estou no 38, mas é o 37. Eis que vou fazer, olha, eis que vou fazer. Ele não fala, eis que Deus fará. Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Deus dá a sua voz de Ezequiel. É a palavra de Deus que Ezequiel ressoa. Não é um conto do que Deus fará, não é uma promessa do que Deus falar. Ele fala em nome de Deus o que acontecerá. Esse processo de renovação, de reviver, dos ossos se tornarem pessoas de novo, é um processo de conversão, não é? É uma mudança radical de vida, não é? E ela acontece em etapas. Todo o processo acontece em etapas. E a primeira etapa é essa, é escutar o profeta, porque ele fala em nome de Deus. Você tem dado ouvido ao profeta que fala para você? Você tem dado atenção aos profetas que falam para você? Nas pregações, nas canções dignas, na homilia da missa? O Papa Leão XIV, gente, eu vivi uma experiência, sim, não tem explicação, meu Deus, o que aconteceu comigo dias atrás. Eu tive a graça de estar lá na Praça São Pedro, na bênção do Papa Leão XIV. Eu só não vi a fumaça branca porque eu estava num outro evento em São João de Latrão, né, que é chamada Catedral do Mundo. Mas, gente, o evento foi interrompido, falaram "Habemos Papa" e a gente literalmente saiu correndo. Eu até postei um vídeo no meu Instagram essa semana de um pouquinho do que foi esse momento, né? Literalmente correndo. E não só a gente, né? Não só os leigos. Passava as freiras correndo, os véus voando, padres correndo, todo mundo correndo ao encontro da Praça São Pedro para encontrar o nosso novo Pedro. Eu lembrava daquela passagem de Atos em que a multidão corria e trazia os enfermos para que a sombra de Pedro passasse, né? E essa é a grande experiência que eu vivi. A gente desceu as escadarias da Basílica de São João de Latrão e os sinos de Roma começaram a tocar. Temos um Papa. A sede não está mais vacante. Gente, tem uma igreja, não sei se aqui alguém já teve a graça, foi a primeira vez que eu fui. Tem uma igreja a cada 50 metros em Roma. Tem mais que Smart Fit. Tem para todo lado. Tem igreja, agora você imagina todas elas ressoando o sino. Um sino de alegria dizendo, temos um Papa. Corremos lá para a praça, recebi a bênção Urbi et Orbi, né? A primeira bênção do Papa. Foi uma graça muito grande, mas a maior de todas as graças foi o orgulho que eu tive de ser católica. O orgulho que eu tive de pertencer a essa igreja. É uma igreja que me supera, que existe antes de mim e vai existir depois de mim.
É muito bom fazer parte dessa igreja, mas para viver com fidelidade a fé que nós professamos nessa doutrina, na Igreja Católica, é preciso a gente viver essa conversão que acontece em etapas. E qual é a primeira etapa? Eu já te dei o spoiler, já falei. Ouvir os profetas. Eu te falei, né? Eu sou carioca, gente. Carioca gosta de falar, responder, entendeu? Faz aquele negócio ali de fala comigo. Pode ser aquela fala assim meio sem compromisso. Que aí eu não consigo entender para saber se está certo ou errado. Mas eu já vou ficar feliz que você está participando, tá bom? Então, qual é a primeira etapa desse processo de conversão, desse processo de mudança de ossos secos para a vida? Ouvir os profetas. Deem atenção. Gente, eu acredito que nós seremos cobrados por toda a verdade que foi pregada para nós. Toda vez que alguém pregou e eu conscientemente ignorei, eu serei cobrada por isso. Porque a ignorância não é cobrada. Tem até uma coisa que diz que a ignorância é o 8º sacramento, né? Porque salva. Se você não sabe, você não vai ser cobrado. Mas uma vez que você ouviu, Deus vai te dizer, por que você não fez nada com isso? Por que eu te ensinei o que devia fazer e o que não podia fazer e você fez diferente? Então escute os profetas. Ouça o que Deus tem falado às multidões, à comunidade, mas também na vida íntima, no pessoal, que Ele diz para você no seu coração. Esse é o primeiro passo. Escute os profetas. O segundo passo é o que essa passagem traz para a gente de maneira muito emblemática, assim. É uma renovação, como eu falei, uma restauração, né? De ossos secos para a vida, mas que começa de dentro para fora. Deus não mudou as roupas dos ossos, o jeito de falar, o cabelo. Ele primeiro mudou de dentro para fora. Ele fez aqueles ossos voltarem a ter formato humano, a ser revestido por aquilo que é orgânico, aquilo que é vida. E muitas vezes as conversões dentro da nossa igreja duram um pouco porque elas são meramente exteriores. Elas mudam apenas o que os olhos veem, mas não muda a concepção, não muda a credibilidade, não muda o desejo de dar a vida. Uma conversão real, e principalmente os pastores desse grupo se atentem a isso. Uma conversão real acontece não porque a pessoa reconhece um caminho certo, mas porque ela se apaixona por quem está no final desse caminho. Tem uma frase que diz, se você quer conhecer, se você quer construir um barco, não peça para as pessoas juntarem madeiras, façam com que elas se apaixonem pelo oceano. Só tem um jeito de fazer um jovem se converter de verdade, de dentro para fora. Fazê-lo amar Jesus. Porque quando você ama Jesus de verdade, você vai segui-lo. Mesmo que esteja frio. Mesmo que seja dia de virada cultural e todo mundo na sua escola, na sua faculdade, está postando stories de uma grande balada. E você está aqui. Não é convencer de que esse é um lugar legal para estar. Não é ameaçar dizendo que quem não está aqui vai para o inferno. É fazer amar Jesus. Eu não vou ter tempo de compartilhar, mas eu vivi muitas decepções. Que se uma pessoa instruída não tivesse me ensinado a amar Jesus, eu não estaria aqui pregando. Eu não estaria nem nessa igreja. Porque os homens me decepcionaram. E vai acontecer com você. Eu decepcionei muitas pessoas. Eu fui pastora, fui coordenadora. E eu falhei muitas vezes com as minhas ovelhas. Mas eu espero que elas tenham amado Jesus suficiente para não terem se afastado por minha causa. Rezo todos os dias por isso. Para que isso não seja contado nos meus pecados. Mas independente do que faço, independente do escândalo que aconteça, se nós amamos Jesus, nós permanecemos. Nós continuamos. Eis a chave. É assim que se faz para viver. É assim que se faz para viver essa segunda etapa, que é a restauração que começa de dentro para fora. Que é saber que quando todo mundo me condenou, Deus viu uma chance em mim. Deus viu que eu podia dar em alguma coisa, que ainda dava um caldo. E investiu para que os ossos secos fossem revestidos de carne de novo. Deus acredita em você, meu irmão. Isso não é um chavão. Eu estou te dizendo isso porque um dia eu acreditei nisso sobre mim.
Não importa o que fizeram com você, não importa se te sujaram. O que é osso seco para os homens é vida revigorada. E Deus não fez só homens desse lugar, Ele fez um exército. São pessoas dispostas ao combate. Eu estou falando de você. É por isso que você está aqui. E aí, depois da primeira etapa, que é ouvir, lembra? Aquela coisa? Você fala, eu pergunto, você fala? Vamos lá. A primeira etapa é ouvir. Nossa, gostei de uma voz forte, surgiu lá atrás, né? A segunda etapa é... Nossa, perfeito. Vou até te dar o microfone aqui para você falar. Fala para todo mundo. A restauração começa de dentro para fora. Dá uma salva de palmas aí para ela. Maravilhoso. Começa de dentro para fora. Quem aqui já fez aquela experiência na escola do feijãozinho no algodão? Já fez, né, gente? Gente, alguém não fez, te processa a sua escola. Não é possível, não tem infância que resista se não fez a experiência do feijão. Quando você vê uma planta germinar, e aí fica aqui, tudo bem, se não fez, está tudo bem. Não precisa entrar em crise existencial, você sabe ler, está tudo bem. Mas Deus já deu uma dica desse processo que precisa começar de dentro para fora na natureza. Quando você planta o feijãozinho no algodão, você vê o que nasce primeiro. Vai lá, você plantou o feijão no algodão, regou com a aguinha. O que nasce primeiro? Uma raiz. A raiz sai dentro daquela casca de feijão, ela rasga, né, aquela casquinha de feijão e vai saindo a raizinha e vai prendendo ali no algodão. Depois que a raiz sai, o que sai? Um galinho de folha. Primeiro a raiz, depois as folhas. Primeiro a conversão de dentro, depois a de fora. Se inverter, morre. Cuidado para você não estar cobrando uma aparência de convertido para alguém que ainda não fez a experiência e não criou raízes. Porque se não criou raiz, escute. Não indique essa mensagem para alguém, escute, porque talvez você precise trazer isso no seu coração. Precisa criar raiz, porque senão morre. Então a conversão é de dentro para fora. E eu falo isso, gente, porque existe muita exigência dessa aparência de convertido, mas isso significa tão pouco. É claro que você precisa mudar o seu modo de vestir. É claro que você não vai falar mais palavrão. Mas por quê? Para mostrar que você converteu? Não, porque você é um sinal no mundo. Porque as pessoas precisam te distinguir da multidão. Você não pode ser confundido com qualquer jovem. Por que não pode ser confundido? Porque as pessoas têm que saber que você é melhor que eles? Não, porque elas precisam saber a quem pedir ajuda. Já aconteceu com você? De um amigo que nem conversava muito, mas apareceu um problema na vida dele e ele foi lá e te procurou. Cara, eu sei que você é da igreja, reza aí. Minha família está passando por isso, alguém ficou doente, eu estou perdida, não sei o que aconteceu, balança a cabeça para eu ver. Porque você é referência de fé. Por isso a aparência externa é importante. Usar um crucifixo, uma medalha, um terço é importante. Mas isso não significa, isso não te dá credencial de convertido. Isso te dá responsabilidade com o mundo. A palavra vai dizer, nem era para estar enrolando tanto nisso, mas Deus sabe, né? Que o mundo anseia expectativa pela manifestação do reino de Deus, dos filhos de Deus. E tem um livro que eu li sobre teologia da vida consagrada que fala que o mundo tem o direito de ouvir sobre Deus. Vamos lá, é lógico. Se o mundo tem o direito, alguém tem um... Muito bom, um dever. E quem tem dever, gente? Quem experimentou Jesus. Nós temos o dever de dar outra opção para as pessoas. Eu não vou puxar a orelha do jovem que está lá enchendo a cara de gin aqui fora e vou dizer, você está errado, filho, você tem que vir para cá. Eu vou dizer, olha, existe outra opção. Olha para mim e percebe e depois escolhe. Porque se o mundo só vê a opção do mundo, como que ele vai escolher? Então por isso nós precisamos dar sinais de que temos uma vida diferente, de que andamos em outra direção. São João Maria Vianney tem uma frase que é maravilhosa, você vai gravar ela para a sua vida. Ele dizia assim, né? Se em sua caminhada não bateres de frente com o inimigo, é porque você está andando na mesma direção que ele.
Os santos, eles têm uma genialidade, né? São umas coisas, cara, porque eu nunca pensei nisso, é tão lógico. Se você está dirigindo, a chance de você bater de frente com outro carro é se vocês estiverem em direções diferentes. Se você está na mesma direção, você não bate de frente. Os enfrentamentos que temos com o mal é porque escolhemos a direção diferente dele. E o mundo precisa ver que existe uma direção diferente da que eles estão tomando. E nós temos essa responsabilidade. Nós que estamos na igreja, nós que participamos da missa, não. Nós que amamos Jesus. Porque a aparência, o que está por fora, vem depois da conversão que acontece dentro. As folhas que saem para fora da terra nascem depois que as raízes estão fincadas, amém? Vamos para a terceira etapa então, para a gente encerrar, porque eu perdi a Mari de vista. Se ela está me mostrando o tempo aqui, eu não estou vendo, e eu vou fingir que eu não vou ver e vou continuar. Cadê? Sou obediente. Pode continuar, Mari ali. 40 minutos ainda? Só passou 5? Tá bom. A terceira etapa, gente, é respeitar os processos. A primeira coisa que a gente quer quando se converte é que aconteça tudo de uma vez só, né? Eu me lembro logo que eu nasci na igreja, né? Meu pai, na verdade, a minha família não frequentava igreja, mas meu pai tinha por tradição, era mineiro, né? Tinha por tradição, então ele foi lá, escreveu minha irmã e eu na catequese e nunca mais apareceu. Não, brincadeira. Ele sumia, mas ele aparecia de novo. Mas não ia pra missa. Só que foi lá e escreveu a gente. Eu e minha irmã fizemos a catequese sozinha. A gente ia andando para a igreja sozinha, fizemos a primeira comunhão, depois entramos em grupos de jovens, fizemos o nosso caminho, né? Eu esqueci completamente porque que eu comecei a contar essa história. Respeitar os processos, lembrei. E aí eu fiquei na caminhada, eu adorava, eu comecei a fazer parte de coordenação de grupos, coordenei grupo jovem, o grupo de perseverança, o grupo de crisma, fui coordenadora de tudo isso. Mas eu não tinha criado a raiz ainda. Eu ainda não amava Jesus. Estar na igreja para mim era uma fuga. Porque os meus pais, quando meu pai estava em casa, resolvia aparecer, era, meu Deus, 20 minutos. Era muita briga, tinha violência doméstica mesmo, né? Eram agressões que aconteciam. E quando eu estava na igreja, eu não precisava lidar com aquilo. Então eu vivi muito tempo na igreja, coordenando o grupo, mas sem fazer a experiência do amor. Aí num retiro, quando eu tinha 15 anos, Jesus se apresentou para mim. Maravilhoso, apaixonante. Eu lembro que eu tinha um diastema, que é um dente separado, que era um grande problema para mim. Eu tinha muita vergonha disso, então eu não falava em público, eu não mostrava os dentes, eu não conversava com as pessoas, eu era super isolada, porque eu tinha um complexo de inferioridade, né? Sobretudo com a minha aparência, muito grande, né? E quando eu fiz essa experiência do amor, eu não parava de rir. Eu queria contar para todo mundo, eu posso dar um testemunho? Então, mas a gente está falando sobre família. Tudo bem, mas eu quero dar um testemunho, eu queria falar sobre aquilo que eu tinha vivido. Você não podia me dizer que tinha um retiro que eu ia. Eu fiz uma loucura uma vez, eu fiquei sabendo de um retiro na sexta-feira à tarde. Eu fiz as malas e fui na sexta-feira à noite. Não consegui falar com a minha mãe, só deixei um bilhete: mãe, volto no domingo. Loucura, não faça isso, por favor, tá bom? Eu namorava na época, não avisei meu namorado. Por acaso, dentro do ônibus, eu passei por ele. Aí eu botei a cabeça lá de fora: olha, tô indo pro retiro, volto domingo. E ele: como assim, que retiro? Eu tava com sede, eu queria tudo ao mesmo tempo. Faz parte do processo, mas a conversão tem etapas. E a palavra de Ezequiel é uma prova muito contundente disso. Porque olha como aconteceu. Vamos voltar lá no versículo 6. Cobri-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Você entende como ele não faz assim, ó? Pronto. Os ossos agora são pessoas. Ele vai fazendo um processo, etapa por etapa, momento por momento. Primeiro que apareceu nos ossos secos? Os tendões. Depois, muda a tradução. Eu li essa tradução, eu li esse versículo em 4 traduções: Jerusalém, Ave Maria, CNBB e Peregrino, porque eu estudei bastante até a anatomia humana eu estudei, com o ChatGPT, mas eu estudei.
confesso. Mas falei com uma amiga fisioterapeuta, eu falei assim, olha só, me explica aqui direitinho, vocês vão entender por que eu fiz essa pesquisa, né? Mas estudei para esse momento, né? E li nessas traduções e sei que em algumas muda um pouquinho. Mas vamos ficar aqui com o que está na de Jerusalém. Primeiro cresceu os tendões, depois a carne e depois a pele. Cada uma dessas coisas, né, desses sistemas do nosso corpo tem uma função. Qual é a função dos tendões? Aí eu já vou encurtar, porque eu fiz essa pesquisa. Foi agora que eu estudei no ChatGPT e liguei para minha amiga e falei, me explica aqui, que eu não estou entendendo de maneira clara. E ela me explicou. Os tendões são responsáveis pelos movimentos. São eles que puxam os ossos com um comando do cérebro para poder andar, para avançar, para ir para frente. Então grava isso, os tendões são responsáveis pelo movimento. Vocês aprenderam, gente. Ai, queria tanto que toda a assembleia fosse assim. Vocês estão respondendo, eu fico toda boba. E aí depois cresce o que dos tendões? A carne, né? Uns mais que outros, mas cresce carne nos ossos. Qual é a função da carne, né? A carne é o tecido mole do corpo, né? Que é uma junção dos músculos. Tudo eu aprendi para vir para cá. Porque eu sou jornalista, lembra? A gente não faz anatomia na faculdade. Eu tô estudando agora, gente, eu tô fazendo uma loucura na minha vida. Eu tô fazendo um mestrado de tecnologia nuclear. Eu não sei até onde eu vou nisso, entendeu? Mas apareceu a oportunidade e eu fui. Tô estudando na USP tecnologia nuclear. Mas lá também não fala de anatomia. Tá sendo muito bom, porque eu tô conhecendo uma área diferente. Eu sempre estudei comunicação, né? Eu fiz graduação, pós-graduação em comunicação e mídias digitais. E agora eu tô estudando tecnologia nuclear. Tô achando o máximo. Não sei se eu consigo ir muito além do que eu já tô. Mas contando com esse trimestre, eu já fiz 3 meses. Acabei de entrar. Ainda não dá para desistir. Mas não estou estudando anatomia lá. Estou estudando aqui para pregação. Por que eu faço essas coisas? Eu perco tanto tempo falando besteira, né? Eu podia estar pregando. E aí a carne, ela é responsável por dar esse jeito robusto do corpo, dar força. A carne é o que preenche entre a pele e os ossos. É a carne que dá a sustentação do corpo, que dá a força. Então vamos lá, os tendões dão movimento e a carne dá força. E a pele? A pele o quê? Cobre tudo. O que mais? O que a pele dá? Isso aí, amiga do casaco amarelo. Tu mesmo. A pele protege. Quem aqui já sofreu uma queimadura? Sabe quando a pele é consumida, né? Aí cai água ali naquela pele, naquela parte que tá sem pele, porque foi queimada e dói pra caramba, não é? Se você faz um corte, a gente chama de carne viva, né? Chama aqui em São Paulo também de carne viva, que vira e mexe, eu falo uns termos que vocês nunca ouviram falar, e eu vou descobrindo depois. Mas quando a parte do corpo que tá sem pele por algum acidente, fica sensível. Mesmo água, até um vento que passa, a gente sente dor, né? Porque a pele é responsável pela proteção. Então, os tendões dão movimento, a carne dá força e a pele dá proteção. Eu quero que você pense o que na sua fé tem essa responsabilidade. O que te dá movimento? O que te faz avançar na fé? Não pensa no Espírito Santo, eu quero coisas concretas. É a adoração, é a oração do terço, são os sacramentos, é a missa. É ouvir a palavra de Deus numa pregação como essa. O que dá movimento para a sua fé? O que dá força para a sua fé? Sabe quando você está assim, meio barro, meio tijolo? Ai, não sei se eu sigo, se eu continuo, não está dando. E aí acontece alguma coisa e você, não, eu vou embora. Agora, minha filha, pode vir qualquer inimigo que a gente detona todo mundo. O que te dá força na sua fé? O que você sente que te protege? Que está sobre você te protegendo? Pegou? Movimento, força e proteção. Partilha aí com a pessoa perto de você o que você reconhece que faz essas coisas hoje para você. É o terço, é a adoração, é a missa, é uma direção espiritual, são os vídeos que você assiste, a live do Frei Gilson. Pensa em todos os elementos que nós temos e que te ajudam nesse sentido. Movimento, força e proteção. Alguém ficou com dificuldade de pensar?
Tem gente que não, tem gente que está falando aqui e vai pregar junto comigo. Você que ficou com dúvida, foi porque tem muita coisa ou tem pouca coisa? Muita coisa? Eu não estou entendendo, gente, fala comigo. Muita coisa ou pouca coisa? Eu espero que seja porque tem muita coisa. Já acabou o tempo, caso não tenham percebido assim, eu também não comuniquei, né? Existem muitos elementos. E eu quis que você pensasse e quando a gente provoca, já tá bom, para de falar, só escuta. Eu quis quando a gente propõe que você partilhe, é uma técnica para você elaborar a ideia. Porque se eu falo assim, ó, pensa, você vai começar a pensar e depois vai, né? Café, frio, chocolate, vai se dispersar. Mas quando você tem que falar com alguém, você tem que elaborar aquilo de maneira coerente para que a pessoa entenda. Isso te ajuda a fixar. E o que eu queria era que vocês fizessem esse movimento mesmo para você perceber que tem muitas coisas. Muitas coisas da nossa igreja te dá força, te protege, te dá movimento, te faz avançar para frente. Não deixe esses elementos. Mas eu quero terminar aqui dando alguns exemplos. Que talvez você tenha pensado, talvez não. E que não são, gente, até por isso também que eu quis partilhar, não é que o que eu vou falar que está certo, que você pensou está errado. São muitas coisas, é uma impressão pessoal. Mas enquanto eu rezava, Deus me mostrava essa realidade e eu quero compartilhar com você, para que ela complete aquilo que Deus já apresentou para você. E se você não chegou em resposta nenhuma, faz esse exercício em casa. Talvez a gente não para pensar na fé assim, né? O que é fé? É acreditar. Mas o que me dá força? A gente não etiqueta as coisas, né? A gente encara a fé como se fosse um bolo que quando eu tô com fome eu dou uma mordida. Mas ela é perfeita. A nossa igreja é perfeita. E cada elemento dela tem uma função pra gente. Por exemplo, quero falar aqui do que dá movimento, do que me faz avançar. Conhecer a vida dos santos. A gente é apaixonado por história, né? Por contar novelas. Brasileiro adora uma história. E olhar para a vida dos santos é essa correspondência na vida de alguém, de algo que talvez eu estou vivendo. Talvez a gente tenha se alimentado, apesar de ser católico, está desprezando riquezas que a igreja tem. Eu tive lá, além de Roma, eu fui em Cássia, antes de ontem foi dia de Santa Rita de Cássia, né? Eu estive lá, eu toquei na roseira que ela plantou e a bichinha dá flores até hoje, dá rosa no inverno. Quem não entende de planta, não entendo nada. Mas o guia lá explicou que rosa não cresce no inverno. E lá cresce. A de Santa Rita cresce, foi ela que plantou. Eu vi lá a parreira, né? Ela tem Santa Rita pegou um galho seco, fez assim na terra, assim mesmo, gente, sem técnica. Fincou na terra e começou a regar todo dia. O negócio virou uma parreira, começou a dar uva. Até hoje, 600 anos depois, continua nascendo uva ali. E você vai ver a história dela, linda. Sempre quis servir totalmente a Deus, mas foi obrigada a casar. Teve 2 filhos. Marido, você conhece a história de Santa Rita? Marido foi assassinado. Era muito ruim o marido dela, acabou sendo assassinado. E os filhos dela quiseram se vingar. Falaram, a gente vai acabar com a raça dessa pessoa que matou nosso pai. Santa Rita começou a rezar por eles, para que eles não cometessem esse pecado. E ela conseguiu. Sabe como é que ela foi atendida na sua oração? Os 2 morreram. Como que para uma mãe a morte dos 2 filhos é uma bênção? Só quem tem visão espiritual, só quem entende de céu que consegue perceber, e ela percebeu. Depois viúva, sem os 2 filhos, foi para um convento de uma forma milagrosa, assim, apareceu os santos, botaram ela para dentro porque as freiras não queriam receber porque ela já tinha sido casada. É um babado, gente, e dá tudo certo no final. Você precisa conhecer a história dos santos. Eu tive em Assis, meu Deus, o que é aquele lugar? Olha, eu estive na Praça São Pedro, na primeira bênção do Papa Leão XIV. Eu estive em Fátima no dia 13 de maio, porque a nossa peregrinação terminou lá. Sabe a procissão de velas maravilhosa ali de Fátima? Estive lá, exatamente no dia 13 de maio. Mas nada se compara a Assis. É um ambiente diferente, é um lugar diferente. E se você não conhece a história de São Francisco de Assis e a história de Santa Clara de Assis, conheça. Porque ouvir a vida dos santos nos movimenta, nos faz avançar. É o que Santo Agostinho diz, né? Se eles conseguiram, por que não eu? Quantas vezes, gente, eu li a história de um santo e pensei, caramba, eu consigo fazer isso. Não, eu vou conseguir mais uma vez. Cuidado para você não estar ficando nas referências
superficiais dos santos. Vou dizer uma coisa aqui que eu peço que isso não vire um trechinho no Instagram, porque senão eu vou ser cancelada. Mas eu tenho medo da geração Carlo Acutis. Não por causa do santo, porque eu também estive lá na Basílica da Expoliação em Assis, onde está o corpo dele, né? Lindo, tirei foto, amei ele. Mas a gente fala de Carlo Acutis como ele fosse só um jovem que usou a internet para falar de Deus. Ele não foi santo por causa da presença dele na internet, ele foi santo por causa da presença dele ali, no sacrário. E a gente fica só com a superfície, só com o básico. Ele viveu vida de santidade, ele foi diferente dos jovens da geração dele, e ele exalava isso. Todos os amigos dele tinham consciência que aquele menino era diferente. Ele amava Jesus, ele amava Nossa Senhora, ele participava da missa todo dia. E é por isso que hoje ele é um beato. E se Deus quiser, Papa Leão XIV vai continuar o que não deu tempo de Papa Francisco fazer, e ele será canonizado São Carlo Acutis. Daqui para frente, né? Daqui a algum tempo. Não foi por causa da internet, foi por causa do amor de Jesus que ele tinha, que ele manifestou na internet. Porque senão, gente, qualquer paginazinha aí que fala de Jesus vai ser pretexto para virar canonização. E não é assim. 10 minutos, vamos lá. Então estude a vida dos santos, porque isso nos dá movimento. Agora, depois dos tendões que dão movimento, o que a gente falou? Da carne. Eu falo carne. Da carne que dá força. O que é a carne que dá força? Calma aí. Uma vida decidida por Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque a gente é muito inconstante. A gente ora quer, ora não quer. E aí eu quero dizer para você uma coisa: ser tentado não é oscilação. Quando você é tentado, você pensa, ai meu Deus, estou caindo de novo, olha. Não é, a tentação, gente, não é pressuposto da queda. Porque senão a gente teria que dizer que Jesus pecou. Porque ele não foi tentado? 1, 2, 3 vezes. E isso não quer dizer que ele caiu. A gente é convencido por Satanás que quando começa a tentação não tem outro jeito. A gente vai ter que cair e depois confessar. E a inconstância está plantada nessa convicção de que eu sou tentada, eu sou fraco mesmo, eu caio sempre no mesmo pecado. Resista na hora da tentação. Às vezes a gente fica achando que a santidade é algo que vai acontecer na minha vida, né? Vai cair como uma purpurina do céu. A santidade acontece por uma decisão diária. Você tem participação no que acontece da sua vida. É olhar e dizer como o Dunga disse para minha geração, né? Eu não falei, eu tenho 39 anos, eu sou da geração do PHN. Por hoje eu não vou cair. É olhar, cara, eu não vou conseguir resistir isso a vida toda, mas hoje não. Hoje eu não vou deixar. É fazer resistência, é manter invariabilidade. Juventude, é possível. A gente é convencido de que, né, é normal, jovem é assim mesmo. Não é. Nós podemos ter uma fé convicta e isso dá força para a nossa vida espiritual. Isso é a carne que preenche o nosso corpo, que nos dá estabilidade, sustentabilidade, a constância. Principalmente nesse ponto, quando você for tentado, calma. Pensa, calma, Jesus também foi. O que ele fez? Aí é que tá. O que Jesus fez quando foi tentado? Nem tinha pensado nisso, mas Deus me ama. O que ele falou? Ele falou, não, cara, olha só, volta depois, que agora eu estou meio cansado. Como que Jesus dialoga com o diabo? Usando a palavra. Ele começa a usar trechos bíblicos, trechos da Sagrada Escritura. Ele visita o repertório de vida que ele tem. Ele olha para o que ele já aprendeu. O nosso problema quando somos tentados é que a gente acha que tem que lidar com a situação ali. Mas você já recebeu numa pregação, numa conversa ou numa experiência que você já viveu o que você precisa para resistir àquela tentação. Visite o seu repertório. Quando você estiver sendo tentado na sua sexualidade, meu irmão, olha para a sua história e fala, não, eu já venci isso. Jesus já me exortou, já falou. Eu ouvi o testemunho daquele irmão que me deu tanta coragem. Visita seu repertório. Lá está o que vai te ajudar a resistir à tentação. Porque Jesus visitou o que ele aprendeu. Como judeu, Jesus sabia as Escrituras. E foi assim que ele venceu a tentação. Ser tentado não é pressuposto para queda. Pelo contrário,
é o início do seu testemunho. Quando você estiver sendo tentado, dá uma gargalhada assim, tá começando um testemunho novo. Então vamos lá. Terceiro momento aqui, que eu já até me perdi como eu tô chamando isso. Oi? A pele. Isso aí, ele já foi direto porque sabe que eu tenho 15 minutos agora. A gente viu os tendões que dão movimento. O que são os tendões? Conhecer a vida dos santos. Muitas coisas podem te dar, você entendeu isso, né? Muitas coisas podem te dar movimento. Eu estou te sugerindo uma. O que pode te dar força? A constância. Não se deixar levar pelas tentações ou pelo que acontece em volta de você. Ziza Fernandes fez uma música que disse que o inferno começa a não se comparar. E às vezes a gente cai na tentação, na inconstância, porque começa a se comparar com o outro. Mas agora eu estou falando da pele. O que a pele faz? Protege. O que te protege? O que te ajuda a não ficar inflamado? Sabe, igual a pele que tá, igual o corpo quando está sem pele? O que te ajuda? Te protege. Faz com que aquela dor não seja tão aguda. Olha do seu lado aí. Olha para perto de você. São os irmãos que Deus soma a nós. São as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Oh, que amor. Faz o coração. Deus nos colocou na vida uns dos outros para sermos essa proteção. Mas os nossos olhos, preste atenção aqui, os nossos olhos não estão atentos ao outro. É muito bonito quando você se sente ajudado, né? Quantas vezes você chegou aqui um escangalho, né? Você sabe o que é escangalho? Fala, escangalho aqui em São Paulo? Ah, mas dá para deduzir, né? É escangalhado, assim. E vem alguém te dar aquele abraço. Vem alguém, reza por você, põe a mão na tua cabeça e parece que a pessoa estava na tua casa. Ela fala exatamente o que você precisa. É muito bom quando o irmão é esse que nos ajuda, né? Mas o quanto você tem sido ajuda para os irmãos? O quanto você tem sido ajuda para os irmãos que não entram nessa igreja, mas que sentam com você no metrô, que estão te seguindo nas redes sociais, que estão com você em todo lado? Os nossos olhos não estão atentos às pessoas que estão perto de nós. Mari, prometo que eu vou contar muito rápido aqui para não acabar o tempo. Mas eu quero compartilhar uma história que aconteceu comigo, só para mostrar para vocês o quanto a gente não está distraído no mundo pode salvar uma vida. Na primeira vez que eu morei em São Paulo, eu morei ali perto do Mandaki. Eu estou perto do Mandaki? Hoje eu moro no Ipiranga, mas eu morava aqui no Mandaki. Peguei o meu ônibus para ir no Bergamais, um restaurante não, um supermercado. E eu estava lá como boa perdida, vidrada aqui no GPS. Eu falei, o ônibus vai virar a esquina, são 5 pontos, eu me perco muito fácil. Então eu estava aqui grudada no GPS para não perder o ponto e descer no mercado que eu queria descer. E aí eu começo a escutar uma pessoa atrás de mim falando. E eu quero deixar claro que eu não tenho costume de ouvir a conversa no telefone das pessoas. Deus me incomodou e eu comecei a ouvir. Era um homem, ele falava de maneira muito agressiva no telefone, né? Ele estava brigando com alguém. E eu comecei a prestar atenção, eu comecei a rezar, né? Eu falei, meu Deus do céu, esse homem aqui vai fazer alguma besteira. E aí eu percebi na conversa que ele estava falando com a mãe dele. E ele chamava ela de todos os nomes, de desgraçada, de daí para baixo. E eu comecei a rezar, meu Jesus, eu não sei o que essa mulher fez, mas nenhuma mãe merece ouvir isso. Tranquiliza o coração desse homem. Você faria isso? Você rezaria? Se você escutasse? Tenho certeza que sim. Rezaria por aquela pessoa. E aí aquele homem desligou o telefone, mas antes de desligar ele falou, eu estou indo me matar. E reza para eu conseguir, porque senão eu vou aí e vou matar você. Nessa hora eu entendi que a minha responsabilidade não podia ser só rezar. Eu virei, levantei, sentei do lado daquele homem e falei, olha, me desculpa, eu ouvi o que você falou no telefone, mas essa não precisa ser sua história. Deus não quer, talvez você esteja vivendo um momento que acha que é o fim de tudo, que não tem saída, mas tem. Aguenta um pouco mais, gente. Eu levantei a mão ali, rezei por aquele homem, pus as minhas mãos, rezei, não sei nem quem estava no ônibus, quantas pessoas. Vou abrir só um parênteses para vocês terem noção da graça que Deus agiu, né? Eu falei que eu estava perdida ali, né? Olhando no GPS, para poder descer no mercado. Só que eu fiquei com aquele homem ali, conversando, rezando, peguei o WhatsApp dele depois para ir fazendo um acompanhamento dele, né? Para não deixar ele cair. Conversamos muito tempo. Eu falei assim, bom, agora eu vou descer, pegar o ônibus voltando, porque eu já devo estar quase no ponto final, né? Desci, peguei meu GPS, escrevi Bergamais, o mercado que eu queria, e o GPS deu 1 minuto
Quando eu olho para frente, eu desci exatamente em frente ao mercado. Gente, na minha cabeça, eu passei 2 horas do lado daquele homem. Mas Deus me deu essa graça de não perder tempo, porque eu não estava desatenta ao que estava acontecendo ao meu redor. E pela graça de Deus, gente, não foi... Você pode talvez pensar, ela foi muito corajosa, né? Eu no lugar dela eu não teria essa coragem. Não foi coragem, foi o Espírito Santo. E quando o Espírito nos impulsiona, não há força que faça resistência. Mas o Espírito Santo só precisou de uma coisa minha. Só uma parte foi minha, atenção. Eu prestei atenção. E o Espírito Santo fez o resto. Mas nós andamos distraídos com os nossos irmãos, com as pessoas em necessidade ao redor, perto de nós, com aqueles que Deus nos deu para dar isso aqui, ó. Que a pele faz, que é a proteção. Esteja atento para as pessoas perto de você. Talvez alguém desista de se matar por causa do que você fez por ela. Talvez alguém aceite ser mãe numa gravidez indesejada e abra mão do aborto por causa da sua mão estendida a ela. Porque você sabe da história ou porque Deus te revelou que Ele faz dessas coisas. Mas ajudar o irmão, estar disponível ao irmão, é essa proteção que a pele dá. Nós somos chamados a termos o nosso corpo revestido de tendões que dão movimento, de carne que dá força, de pele que dá proteção. E depois, gente, o que acontece nessa palavra? Os ossos se levantam, são revestidos de tendões, de carne e de pele. E o que acontece depois? É soprado sobre eles o ruá, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo que transforma o processo em milagre. E é sobre esse Espírito que eu quero clamar nessa noite. Para que todo convencimento que essa palavra trouxe para você, todo movimento interior que foi começado pelo que foi falado, rezado aqui antes da pregação, seja selado pelo Espírito Santo e transforme vontade em testemunho. Transforme em desejo, em milagre real na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Vamos clamar.